Após uma situação que deixou muita gente indignada, Padre Gabriel Vilaverde decide falar sem rodeios e relembra situações absurdas envolvendo casos contra protestantes que vai deixar muita gente de queixo caído. Se muitos acharam que o Padre Gabriel Vilaverde ficaria calado diante de certas situações que acontecem até mesmo em momentos delicados, então prepare-se, porque o sacerdote relembrou um episódio que aconteceu diante dele e a reação foi simplesmente inesperada. Mas que história foi essa do Padre Gabriel Vilaverde que perdeu a paciência e falou aquilo que muita gente gostaria de ter coragem para dizer? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após inúmeros relatos sobre abordagens de pessoas tentando convencer católicos a deixarem a igreja, finalmente o Padre Gabriel Vilaverde resolveu contar algumas situações que presenciou e que, segundo ele, passaram completamente dos limites. Acompanhe comigo até o final e vejam só o que o Padre Gabriel Vilaverde teve a coragem de fazer. Meus irmãos, semana passada eu estava saindo da missa, na missa dominical, e vocês sabem que ali na Chapadinha, né, a maioria das pessoas vão à missa no domingo, graças a Deus. E quando eu tinha terminado de celebrar um batizado e saí da igreja para pegar o carro e ir a outra comunidade celebrar uma segunda missa dominical. E eu me deparo com um grupo de pessoas na porta de uma família de paroquianos que tinham acabado de chegar da missa. Eles foram abordados na porta de casa. Eu já sabia quem era aquele grupo, mas eu cheguei, né, como quem não quer nada, para fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu fiz foi, eu digo, vem cá, meus amigos. Vocês sabem que nós acreditamos na Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa doutrina, e nós não abrimos mão disso. Vocês acreditam em um Deus diferente, chamado Jeová, que não tem parte nem com o Filho nem com o Espírito Santo. Por que vocês estão na porta dos católicos que acabaram de sair de uma missa para entregar papel? Aí tentaram argumentar, mas como eu vi que a conversa não ia dar em nada, eu disse, olha, eu espero que vocês não venham mais aqui. Não batam na porta dos meus paroquianos, porque o responsável pelas minhas ovelhas sou eu. O responsável pelas minhas ovelhas sou eu. Aí pronto. Cheguei em casa, fui tomar um cafezinho antes da segunda missa e aproveitei para gravar aquele vídeo esclarecendo, né? E para alertar principalmente os meus paroquianos. Ah, minha gente, o pessoal, né? Muita gente, até daqui de Cruz das Almas mesmo, da cidade. Algumas páginas também publicaram esse vídeo. Teve gente, esse padre quer ser o dono da rua. Esse padre agora quer mandar nas pessoas. Olha, eu sinto muito, porque a ignorância religiosa hoje, ela se espalhou pelo mundo inteiro, né? As pessoas querem falar de religião, mas não entendem nada de religião. A maioria das pessoas não sabe nem rezar o credo. Essa é a grande verdade. Se perguntar quem é Deus, não sabe responder. Vai dar aquelas respostas assim, evasivas. Deus é tudo. Deus é a minha alegria. Deus é o meu amor. É uma resposta que não vai dar em nada, né? Respostas emotivas e muitas vezes fantasiosas. Mas se perguntar quem é Deus, como a Bíblia ensina, não sabe. Se perguntar quantos livros tem a Bíblia, não sabe. Se perguntar se já leu o Catecismo da Igreja Católica, nunca leu. Se perguntar se tem os sacramentos todos, não tem. Olhe lá se tiver o batismo. Mas querem opinar sobre religião nas redes sociais. Olha, pouco me importa a opinião de quem não é católico. Agora, aos católicos, eu sou padre católico, pastor das ovelhas católicas. Aos católicos, eu tenho a obrigação de mostrar a nossa doutrina. Para que as minhas ovelhas, para que as ovelhas da Igreja Católica não sejam enganadas por falsos profetas.
Se você que não é católico quer abrir sua porta, porque São João está dizendo aqui na Bíblia, não recebam essas pessoas em casa. Eles não abram a porta para essas pessoas que negam Jesus. Ô padre, e os testemunhos de Jeová negam Jesus? Eu convido você a perguntar a eles, respeitosamente, quem é Jesus. Uma vez eu perguntei. Ele disse, olha, a Bíblia fala que Jesus é Deus. E vocês dizem o quê? Sabe qual foi a resposta que uma pessoa me deu? Ele é um Deus com D minúsculo. Foi a resposta que eu recebi. Ele é um Deus com D minúsculo. Aí eu fiquei confuso, fui pesquisar. De fato, a doutrina dos Testemunhos de Jeová prega que a Santíssima Trindade não existe. É uma mentira da Igreja Católica. Existe um Deus chamado Jeová, que na verdade é uma tradução errada do nome Yahvé, que a gente nem usa esse nome. Nós não chamamos Deus de Yahvé, nós chamamos Deus de Pai, porque Jesus, o Filho, nos ensinou a chamar Deus de Pai, Pai nosso que estás nos céus. Então nós não chamamos Deus de Jeová. Esse Jeová nós não conhecemos. Nós cristãos não conhecemos Jeová. Então para eles Jesus é simplesmente um homem que foi criado por Deus, enviado ao mundo para trazer uma mensagem, mas que Jesus não é Deus, ou seja, não existe uma trindade. E isso vai, digamos assim, ao contrário do centro da nossa fé cristã. Porque todas as igrejas cristãs, não só a católica, acreditam na Santíssima Trindade. Jesus disse, ide e batizai todos os povos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia é clara em mostrar a existência da Trindade, 3 pessoas e um só Deus. E os testemunhos de Jeová negam essa verdade. Então eu vou permitir como padre, como pastor das minhas ovelhas, que minhas ovelhas recebam essas pessoas em casa, ou minha gente, tenha paciência. Se você acha normal, se você não é católico, se você não vai à missa, se você não tem conhecimento da fé, e você acha normal receber essas pessoas em casa, receba. Na sua casa, agora na casa dos católicos não. E eu sou padre para alertar os meus paroquianos. Eu não vou deixar que os meus paroquianos, que nasceram e foram batizados no nome da Santíssima Trindade, depois saiam por aí dizendo que a Trindade não existe. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, é porque muita gente não lê a Bíblia. E por falta de leitura da Bíblia, fala besteira na internet. Olha aqui o que está dizendo. Segunda carta de João, versículo 10. Se alguém chega até vós e não traz esse ensinamento, não recebais em casa nem o cumprimenteis. Ou seja, se chega alguém na sua porta negando a divindade de Jesus Cristo, negando que Jesus é Deus encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e por isso a gente chama Maria de mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Quando Tomé viu Jesus ressuscitado, tocou na ferida, ele se ajoelhou diante de Jesus e disse, meu Senhor e meu Deus. Jesus andou sobre as águas. Qual é o homem comum que pode andar sobre as águas? Jesus multiplicou pães. Quem é o ser humano comum que pode multiplicar os pães? Jesus ressuscitou mortos. Quem é o ser humano comum que pode ressuscitar mortos se não for Jesus, o Filho de Deus eterno? Então, minha gente, são coisas perigosas que chegam mas estão pregando a palavra de Deus. Não é palavra de Deus para nós. Não é aquele jornalzinho, aquele folhetinho, aquela revista Sentinela. Aquilo não é doutrina católica. Então eu não posso, como padre, permitir que os meus paroquianos tenham as suas casas invadidas por uma doutrina estranha. Se o próprio apóstolo João, que conviveu com Jesus, que estava aos pés da cruz quando Jesus morreu, que recebeu Maria como mãe, da boca de Jesus, filho, eis aí a tua mãe, e levou Maria para casa. João, que escreveu o Apocalipse, que escreveu o Evangelho, o 4º Evangelho, eu não posso permitir, né? Se ele está dizendo para não receber em casa, eu não posso permitir que isso aconteça. Eu sei que na internet, onde a ignorância reina, as opiniões vão ser as mais diversas. Esse padre está errado, esse padre não pode fazer isso. Teve um que disse assim, esse padre quer se aparecer, esse padre quer like, esse padre quer seguidor. Ô meu filho, se for por causa de seguidor, eu te dou metade do que eu tenho lá. Eu não quero seguidor não. Já tem 625 mil seguidores no meu Instagram. Tem até demais. Se tu quiser, eu te dou metade. No meu canal do YouTube, são mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas no meu canal do YouTube. Se tu quiser, eu te dou metade. Eu não tô aqui atrás de seguidor, não. Pelo contrário, se eu tivesse atrás de seguidor, eu ia falar o que te agrada, para você me seguir.
Mas eu falo que não te agrada justamente porque eu não estou querendo seguidor. Eu quero é a verdade de Deus. Eu sou padre para pregar a verdade de Deus. A verdade que eu recebi da igreja, a verdade que eu recebi do evangelho e a verdade que eu prego aos meus paroquianos. Se isso te incomoda e faz com que você não me siga, paciência, eu não quero seguidor. Eu nunca pedi a ninguém. Janete está aqui, é minha prima. Pergunte a ela se alguma vez na vida, quando eu criei YouTube, Instagram, Facebook, e seu Janeiro, me segue aí. Nem a minha irmã, nunca pedi para me seguir. Nem primo, nem prima, nem tio, nem tia, nem meu pai, nem minha mãe, eu nunca disse, me segue aí. Não. Eu não quero isso. Seguidor, agradeço aos que me acompanham. Mas dizer que eu estou atrás disso? Se eu estivesse atrás disso, eu falaria eu daria uma mensagem que agradaria a todos. Mas graças a Deus que a minha mensagem não agrada a todos. Eu só quero que agrade a Deus. Porque é a Ele que eu devo prestar conta do meu ministério sacerdotal quando eu fechar os olhos nesta terra e acordar diante do juízo do tribunal de Deus. Aí agora eu tenho que prestar conta do que eu fiz aqui. Se eu preguei a verdade ou preguei a mentira. Se eu fui o pastor das ovelhas ou se eu fui um lobo, um mercenário. Se eu botei as ovelhas no rebanho ou deixei os lobos, os falsos profetas, enganar as minhas ovelhas. É isso que eu vou prestar conta a Deus. Não é de seguidor no Instagram. Quantidade de seguidor na internet, quantidade de curtida, de like, de visualização, não vai me levar para o céu. Muito pelo contrário, pode até me condenar para o inferno. Pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba. Então eu estou trazendo aqui, inclusive vou falar amanhã na missa, segunda carta de João, leia. É um pedacinho. É uma folha, uma página da Bíblia. Não tem nenhuma palavrinha mais. É metade da página da Bíblia. De uma página da Bíblia. São João está dizendo, não recebam em casa quem traz uma doutrina diferente. Não recebam em casa. E eu vou dizer mais. Claro que o pior de tudo é o ataque à doutrina da Santíssima Trindade. Não crer que Deus é unitrino. Mas existem também outras coisas que eles vão pregar e que não está de acordo com a nossa fé. Uma delas é proibir receber doação de sangue. É proibido doar e é proibido receber. Ou seja, se alguém daquela religião passar mal, for para o hospital, precisar de sangue, não pode receber, porque a doutrina não permite. Pois eu digo a você, se Deus que me livre e guarde, um dia eu precisar, podem fazer fila na frente do hospital para doar, porque eu quero. E se alguém precisar e eu tiver que doar, eu faço a doação. Porque a Igreja Católica ensina também a salvar vidas e fazer caridade. E a maior caridade que você pode fazer a alguém é salvar a vida daquela pessoa. E se a forma de salvar aquela vida for doar sangue, dê o sangue. Porque Jesus deu o sangue dele por nós. Se for matar a fome com alimento, dê alimento. Se for matar a sede, dê água. Porque o nosso irmão não é aquele que está do lado do banco da igreja, não. Para nós católicos, os nossos irmãos é todo aquele que a gente encontra na rua. Seja um bêbado caído na estrada, seja um pobrezinho estendendo a mão pedindo esmola, seja um cadeirante, seja um aleijado, seja um cego. Qualquer pessoa que precisar de nosso socorro é nosso irmão. Principalmente se precisar de sangue. Então eu estou num programa católico, numa rádio católica, falando para católicos. E os testemunhos de Jeová não vão ficar ofendidos porque eu estou falando aqui o que eles acreditam, não estou inventando mentiras. Se eu estivesse fazendo alguma acusação falsa contra eles, era uma coisa. Mas eu estou trazendo aqui o que eles acreditam. Eles acreditam que é pecado doar sangue e receber transfusão de sangue. E se a pessoa precisar, deixa morrer. E eles também não acreditam, entre tantas outras coisas que eles negam, a presença de Jesus na Eucaristia, a santidade de Nossa Senhora, né? Entre tantas coisas que eles negam, a pior de todas é negar a Santíssima Trindade, que para nós é o mistério mais caro. Nós celebramos a Santíssima Trindade em tudo aquilo que nós fazemos. O nosso batizado é em nome da Santíssima Trindade. A missa que a gente celebra é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto que a gente reza começa e termina com a Santíssima Trindade. A ladainha que a gente reza começa saudando a Santíssima Trindade. As novenas que a gente canta é em nome da Santíssima Trindade. O casamento é abençoado em nome da Trindade. O enfermo é ungido em nome da Trindade. Então eu não posso, como padre, achar normal
que uma doutrina, que uma religião que nega isso, visite os meus paroquianos. Ah, padre, mas as pessoas têm liberdade de receber em casa. Isso é verdade. Você tem liberdade para receber quem você quiser na sua casa, assim como eu tenho liberdade para receber na minha. Agora, eu estou dizendo que é uma visita que vai levar uma doutrina perigosa. Se você quiser receber, aí agora o problema não é mais meu. Eu faço o alerta. Não estou falando isso aqui para ninguém sair provocando nem comprando briga. Não, quem é daquela religião, deixa lá. Eles querem seguir essa crença? Sigam. Agora, eu falo para os católicos, de modo especial para os paroquianos da paróquia São Roque da Chapadinha, o rebanho que Deus me confiou em nome da Diocese de Cruz das Almas. Dessas ovelhas eu tenho que cuidar, e se possível for derramar meu sangue por elas. Dessas ovelhas eu tenho que cuidar, pastorear, e a melhor forma de pastorear é mostrar a verdade do ensinamento da igreja. A verdade do ensinamento da igreja. Eu sei que tem muitos irmãos sacerdotes pelo mundo afora que não ligam para isso. Não, porque é o ecumenismo, é o diálogo interreligioso, porque deixa eles fazerem o trabalho deles, tá bom, deixa fazer. No dia que não tiver mais uma pessoa no banco da igreja para participar da missa, aí você vai reclamar. Viu? Porque se a gente não fala a verdade, outros chegam e trazem uma doutrina diferente. E quando o povo desaparecer, aí agora vão chorar. Eu não. Eu me preocupo com cada ovelha que procura a fé católica, de criança a idoso. Uma vez eu tive que pegar uma briga no cemitério. Eu fui uma paróquia, lá quando eu estava na paróquia de Iacupe, cemitério de Santo Amaro da Purificação, uma paroquiana, Dona Maria, uma velhinha, devota do coração de Jesus, participava da comunidade Santa Dulce dos Pobres. Toda a missa ela estava lá. Só que os filhos de outra religião. Quando foi no dia do sepultamento, lá vou eu, de batina e estola, para fazer as exéquias de uma paroquiana, de uma senhorinha que foi a vida toda fiel da igreja. Chego lá, tá os filhos fazendo culto, fazendo pregações. É filho, né? Deixa eu fazer. Terminou, entrei, fiz a exéquia, cantei, preguei o evangelho, agora vamos levar o corpo para o túmulo. Lá vamos nós subindo a ladeira, em procissão, levando o corpo de Dona Maria. Quando terminou de botar o caixão na sepultura, que eu joguei água benta e dei as costas, a filha dela começou a gritar: porque minha mãe não precisa mais de oração, minha mãe está dormindo no pó da terra, e quem quiser salvar sua alma que aceite Jesus agora. Aí eu disse: agora não tem nem filha, nem filho, nem marido, nem pai, nem mãe que me impeça de falar. Dei meia volta e disse: olhe, se você não respeita a sua mãe, eu estou aqui para defendê-la. Se você não respeita a memória de sua mãe, porque sua mãe foi católica a vida toda e eu fui o pároco dela. Se você não respeita a memória de sua mãe, ela não está aqui para te defender, eu estou aqui para defender ela. Você pare com essa palhaçada. Aí o povo católico medroso, né? Padre, não precisa disso não, padre, vamos embora, padre. E levar o povo me puxando e eu em cima. Aí quando eu vi que a coisa não ia prestar, eu disse: olha, atenção, quem é católico me acompanhe. Saiu todo mundo, ela ficou lá falando sozinha. Ah, padre, o senhor é afrontoso, aí me chame do que você quiser. Agora eu não vou deixar as minhas ovelhas, os meus paroquianos, ouvindo besteira. Que eu não vou plantar, eu não vou fazer uma plantação para o inimigo vir plantar joio no meio do trigo. Quer dizer que eu estou ali trabalhando na lavoura, plantando o trigo, limpando, cuidando, molhando, regando, adubando. Aí vem o inimigo, semeia o joio e eu fico de braço cruzado. Então quer dizer que o pastor vê o lobo se aproximar e deixa o lobo comer as ovelhas? Não, minha gente, não é bem assim não. Sinto muito quem pensa diferente. Eu sou assim e assim eu morro. Seja meu amigo, quem quer que seja. Se é um ateu, quer ser meu amigo, venha. Se você é ateu ou não, a mim não está dizendo nada. Eu nunca vou lhe obrigar a ser católico.
Tem um rapazinho que está frequentando a paróquia, vai com a namorada é católica, mas ele não é. Mas vai na missa, participa, tudo direitinho. Nunca disse assim, ó, seja católico, viu? Eu simplesmente digo a ele, ó meu filho, se num dia que você quiser vir para a igreja, as portas estão abertas. Mas obrigar eu não vou. Eu não vou obrigar ninguém a ser católico. Agora, quem é, eu faço de tudo para permanecer. Porque eu amo a igreja. E conheço a verdade da minha igreja, da minha doutrina, da minha fé. Os santos, não sou santo, estou longe de ser. Mas os santos deram a vida para defender a fé da igreja. São Tomás Mori foi decapitado por defender a fé da igreja. Os mártires do Brasil, Inácio de Azevedo e seus companheiros, foram jogados do navio no mar, afogados no mar, para defender a fé da igreja, a fé católica. São João Nepomuceno foi jogado da ponte embaixo, no rio, para defender a fé da igreja. Tantos e tantos santos foram martirizados. Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio foi jogado aos leões para defender a fé da igreja. Agora nós vamos ser uma geração de covardes, de católicos covardes, de católicos bananas, que não prestam nem para defender a Santíssima Trindade, para defender a sua fé. Tenha santa paciência, minha gente. Se você concorda e acha bonito que uma religião invada a casa dos católicos para fazer qualquer pregação, eu quero ver você achar bonito no dia que eu entrar lá para pregar sobre a doutrina da igreja. Porque eu acredito que todo esse povo que andou aí falando nas redes sociais, me julgando, me condenando, porque eu não deixei invadirem a casa dos católicos, são os mesmos que vão me acusar se um dia eu entrar no salão do reino, dos testemunhos de Jeová, para entregar folhetinho ensinando a rezar o texto. Meus irmãos, uma das coisas que mais me alegra é saber que ainda existem sacerdotes de atitude como o Padre Gabriel Vilaverde. É impressionante ver o quanto ainda tem padres que, para fugir de suas responsabilidades, querem a todo custo agradar a todos e que, para isso, negam até mesmo sua própria fé. Agora, eu faço uma pergunta. Se aqueles que estão de frente da igreja e fazem de tudo para não defender a fé por medo do que as pessoas irão dizer, imagina então os leigos que de pouco a pouco vão perdendo a confiança e acham que só porque Deus é amor, perdem toda a vontade de querer defender a verdadeira doutrina para não gerar certos conflitos. Meus irmãos, todos nós católicos precisamos dessa coragem do Padre Gabriel Vilaverde e dizer com a nossa vida que só existe uma única e verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo que viverá para todo sempre, que é a una Santa Igreja Católica. E se você gostou desse vídeo e ama de verdade a Igreja Católica, então escreva aqui nos comentários: é lindo ser católico. Não esqueça também de dar o seu like, se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!